Boa noite, o meu povo do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma breve palavra que se encontra ali em Salmos 37, que vai falar assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, confia nele, e tudo Deus fará. Nessa noite é noite de agradecimento, quero agradecer ao Eterno, porque ele é fiel para cumprir tudo o que promete. Eu sempre falo que ele não é filho de homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. E o que Deus te prometeu no tempo certo chegará nas tuas mãos. Porque Deus, ele é fiel para cumprir, ele zela pela sua palavra. Gratidão nessa noite é a palavra certa. Eu só tenho a agradecer ao Eterno por o privilégio de aqui estar, né? Já é meia-noite, mas eu quero agradecer ao Eterno por todos os feitos, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem me concedido. Quero agradecer ao Senhor pelo livramento, pelo cuidado na minha família, na vida da minha filha, do meu esposo, do meu lar, a nossa vida circular. Quero agradecer a Deus por todos os feitos, porque gratidão é a palavra certa, gratidão é a palavra que me define. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Rei dos Reis. Fiel é Deus. Olha, quando o salmista ele fala sobre... o Davi estava falando assim: eu confio no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Então nada faltará, porque a palavra do Senhor fala que ele é o nosso pastor. Nada nos faltará, nunca vi um justo a sua descendência mendigar um pão. E aqui no versículo 4 ele vai falar assim, ó: deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. O que você tem desejado nessa noite? O que você tem pedido para o Eterno durante o decorrer desse período que você está passando, do comecinho do ano até agora? O que você tem pedido para o Eterno? Ei, eu quero te dizer que no tempo oportuno, no tempo certo, do Senhor chegará e você viverá o extraordinário de Deus. Eu sempre falo do esse extraordinário de Deus, porque Ele é Deus, Ele é bom. E ele zela pela sua palavra. Descansa somente nele, espera e não te indignes. Aquele que está prosperando no que passa pelo teu caminho, pela tua vida, não te indignes não, mesmo que ele seja ímpio, mesmo que eles estão prosperando, não te indignes por causa disso. Não tenha inveja, que a própria palavra fala. Eu sempre falo que a palavra do Senhor, ela é bússola, ela é remédio, ela é uma palavra que nos orienta, ela é bússola, ela é o remédio para curar toda dor, toda ferida, toda amargura de alma. Eu sempre falo, né, que pessoas feridas, elas ferem, mas pessoas curadas, ela vai curar cada vez mais. E eu louvo a Deus nessa noite pelo privilégio de aqui estar. Eu louvo a Deus por Ele me curar, por Ele me amar primeiro, sabe, gente? Eu sou muito grata ao Eterno. Eu bem sei de onde Deus me tirou. Eu sei que não é fácil, né? Falar de algo assim que quando somos rejeitados, a família rejeita a gente, mas o Eterno, ele não rejeita. Pode um pai te abandonar, pode uma mãe te abandonar, pode o filho abandonar sua mãe, vice-versa, o esposo abandonar sua esposa, a esposa abandonar seu marido, mas todavia o Senhor, ele não nos abandona. Então descansa em Deus, confia, espera. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu quero te dizer que o Eterno, ele é fiel, ele zela pela sua palavra. O que ele fez uma promessa na minha e na tua vida, ele vai cumprir. Mas é no tempo dele. E eu sempre falo que o processo ele faz parte de aprendizado, de crescimento e amadurecimento. Porque Deus, ele capacita, ele instrui, ele dá sabedoria, entendimento, discernimento, dons espirituais. Mas o segredo está onde, Darlene? O segredo está na busca constante de buscar a Deus, de ter intimidade com o Eterno o tempo todo. Você buscando em Deus, confiando no Eterno, descansando, fazendo a vontade do Eterno. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, meu querido, minha querida, não tem capeta, não tem demônio que possa impedir o agir do Eterno. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, não tem nada que impeça
o agir. É só Deus fazer assim, ó, e acontece. Tudo é um tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Eu bem me lembro, porque quem tem promessa de Deus não morre. Quero contar algo assim para vocês, que Deus... Eu me lembro no decorrer da minha caminhada com Cristo, né? Eu me converti, eu tinha o quê? Meus 17 anos para 18. Eu aceitei o Senhor como meu único suficiente Salvador lá no Rio de Janeiro. E um dia uma missionária, o nome dela é Regina, falou assim para mim, falou da minha vida toda, que só eu, Deus sabia o que eu tava passando, né? E ela me contou da minha vida, e aí por isso que eu fiquei assim abismada, né? Em querer o quê? Saber mais. E aí eu entreguei a minha vida ao Senhor e Deus continuou trabalhando. Lógico que foi um processo de cura interior, de lapidação, porque eu não entendi a rejeição, né? Que eu tive rejeição no decorrer da minha caminhada, da minha infância, da minha adolescência. Eu fui rejeitada, né, pelo meus pais, né? E assim, mas isso não, tipo assim, não me deixou uns traumas, assim. Por isso que eu falo da cura, que é a importância, né? E aí, só que eu orando a Deus, aí eu falei, ai pai, eu quero ser curada. Sabe, todos os dias você subir monte, descer monte, da mesma maneira, angustiada, vazia, amargurada de alma, e não entendi o porquê, né? Porque meus pais não me amarem, né? Porque a gente, quando é criança, a criança, ela guarda, né? Nós temos nosso consciente, guarda. E eu perguntava para Deus o porquê, que eu falei, eu não pedi para ver esse mundo, eu não pedi para nascer. Era aquela revolta, né? Mas hoje eu entendo o processo de todas essas coisas aconteceu. E eu sempre subi ao monte, subia e descia o monte da mesma maneira. Mas eu sempre falava, Senhor, me cura, me liberta, me salva, me transforma. A transformação tem que ser de dentro. E eu buscava por esta cura constantemente. Constantemente eu buscava e insistia, persistia. E jamais eu aceitaria a palavra torpe das pessoas, porque eu já fui muito rejeitada. Então eu botei isso na minha cabeça como um escudo. E eu creio que o próprio Deus me forjando, falei, na partir de hoje, eu não aceito palavras torpes, palavra de maldição, que maldize sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Qualquer coisa que venha, que eu vejo aquilo que me acrescenta e aquilo que não me acrescenta, que é para minha destruição, eu falei, tá repreendido, capeta dos infernos, tá repreendido em nome de Jesus. E aí Deus, eu pedia muito para Deus isso. E aí o Senhor lhe concedeu. Eu tô contando isso hoje para você, porque Deus me impulsionou a falar sobre isso, né? Que não é pra gente se indignar por causa daquilo que tá acontecendo de errado, não. A gente tem que orar. A solução, Deus, ele dá a solução. E o segredo é o quê? É você orar, jejuar, meditar na palavra, persistir e insistir, e não desistir. E não aceitar palavras tópicas, palavras negativas. Profetiza no mundo espiritual. Eu viverei o extraordinário de Deus. Essa prova vai passar e Deus está comigo. Isso já passa, em nome de Jesus. Dizer que é fácil? Não é, mas foi uma experiência que eu aprendi, eu, Darlene, aprendi com o próprio Eterno, com a minha dor, com as coisas que eu aprendi, o crescimento de cura, que Deus me curou, não passei em psicólogo, não passei em nada, foi o próprio Eterno que fez tudo isso. Me curou, a cura veio de dentro para fora. E foi no momento como? Que a Darlene, todo dia ela buscava. Todo dia ela buscava. Subia monte, final de semana, tava com as missionárias nos montes. E ia lá no Rio de Janeiro. E subia e descia. Aí eu sentia aquele vazio, aquela solidão, aquela melancolia. Que tava aquela mudança de humor, sabe? Que era, chamava, como hoje a medicina fala que era bipolaridade, né? Nada, era mudança de humor, era tristeza, era o vazio que eu sentia. Mas aí Deus foi adornando a minha casa, o meu coração, foi tirando, foi me limpando, porque eu queria. Eu falei, eu não quero sentir mais essa dor. E Deus, eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero sentir mais essa dor de rejeição, essas coisas, eu não quero, sabe? E quando às vezes eu vejo que uma pessoa quer me dar uma resposta, alguma coisa assim, aí eu já vejo assim, está repreendido, em nome de Jesus, não aceito. Porque eu sei de onde Deus me tirou e Deus me colocou. E eu falo isso porque Deus, ele me amou primeiro. Então eu não aceito o homem vir declarar, decretar, dar decreto na minha vida. Eu não aceito homem nenhum na face da terra.
dar decreto sobre a minha vida, coisas tórpicas. Não, não aceito. E eu sempre falo, quem me justifica é o Senhor. Então eu sou muito grata a Deus. Eu sei de profundidade e intimidade que eu tenho com o Eterno. Então eu só tenho a agradecer por Ele me curar e por Ele me amar primeiro. Eu falo pra você que outrora a Darlene era amargurada de alma. Outrora a Darlene era rejeitada. Outrora, sabe? Então, é o processo, faz parte do processo do crescimento. Imagina uma criança ser rejeitada desde o ventre. Aí passa, aí cresce, aí rejeitada na sua adolescência. Aí como que fica a mente da criança, né? E leva tudo, traz tudo pra fase adulta, né? E aí é coisas na nossa vida circular, no mundo material, no mundo espiritual, mexe muito. Isso tem tudo a ver. Quantos casamentos, gente, eu falo pra você, quantos casamentos estão destruídos? A pessoa se casa, namora 10 anos, se casa daqui a 5 meses, 2 meses se separa. E tem coisas mal resolvidas, casamentos mal resolvidos são coisas dos pais lá atrás, coisas sequela de pais, dos pais lá atrás, né? Então eu sempre falo sobre isso, que tem algo de errado, sim. O mundo espiritual existe, a raiz existe, a maldição hereditária existe, sim. E eu quero deixar uma noite abençoada em nome de Jesus. Depois continuamos batendo mais papo sobre isso. E logo, logo, em nome de Jesus, vou estar testemunhando o meu testemunho de cura, de libertação, de salvação. Em breve, em nome do Senhor dos Exércitos.